Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Sinqia, referente ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes conosco os senhores Bernardo Gomes, diretor-presidente, Léo Monte, diretor de Marketing e Inovação, Tiago Rocha, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e José Leone, gerente de RI. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico ri.sinqia.com.br, onde também encontra-se disponível para download e release e a apresentação da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Bernardo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Bernardo, pode prosseguir. Boa tarde, obrigado a todos pela presença em nossa apresentação de resultados. Eu vou dar início à apresentação pelo slide número 2. Aqui, de uma forma resumida, a gente mostra como, mesmo num cenário adverso, nós conseguimos entregar nesse trimestre excelentes resultados, comprovando mais uma vez a resiliência do nosso negócio e a consistência da nossa estratégia. Falando inicialmente das vendas, nós tivemos um ótimo trimestre. Destaque aqui para o mês de maio, que foi o segundo melhor desempenho de vendas de toda a história da companhia. E esse aumento do ritmo de vendas é muito bom, porque ele vai contribuir para o crescimento futuro da companhia. Eu destaco também um crescimento de quase 2 dígitos, 9,5% na carteira de contratos, comprovando a importância que as nossas soluções têm para o mercado financeiro. Nossos softwares, mesmo num cenário desafiador, eles são essenciais para a continuidade do negócio dos nossos clientes. Isso até se reflete no baixo churn que a gente teve nesse trimestre. Mesmo com um cenário complexo e desafiador, nossos softwares continuam sendo essenciais para os nossos clientes. Falando um pouquinho dos resultados, nós tivemos mais um trimestre cheio de recordes, né? A gente olha em receita, a gente teve uma receita 17,5% acima do mesmo período do ano anterior. A receita recorrente, por sua vez, cresceu 23,2%. E o EBITDA ajustado foi 44,8% maior do que no mesmo período do ano anterior, atingindo 7,4 milhões. E um lucro bruto também muito maior do que no ano anterior, atingindo 2,6 milhões de reais. Esses resultados só reforçam o que eu falei no início, né? Nosso negócio é bastante resiliente e temos uma estratégia bastante consistente. Nosso negócio é baseado em softwares de missão crítica, que são essenciais para os nossos clientes. Mesmo no momento de crise, eles não podem abrir mão desses softwares, eles mantêm a sua importância e a sua relevância para a continuidade dos negócios, né? Também associado a isso, a nossa estratégia de privilegiar as receitas recorrentes garantiu que nesse trimestre atingíssemos 87,8% de recorrência, o que nos dá uma alta previsibilidade, permitindo que todas as ações que são planejadas possam ter continuidade mesmo em momentos mais críticos e de dificuldades de mercado como esse que nós estamos vivendo agora, né? E uma prova disso é a continuidade da estratégia de aquisições, de acelerar o nosso crescimento através das aquisições. Na semana passada, nós divulgamos a aquisição da Itaú Soluções Previdenciárias, a transação mais relevante na história da companhia e que deu início a um novo ciclo de aquisições que se iniciou depois da captação dos recursos no Follow-on. A gente tem certeza que essa é só a primeira de uma nova série de aquisições tão bem-sucedidas como as dos ciclos anteriores, né? Também, no início desse ano,
nós demos início a um novo programa de investimentos em empresas emergentes. Vamos detalhar sobre isso um pouquinho mais à frente, mas esse programa já conta com 6 investimentos em negócios que nós acreditamos ser o futuro do mercado financeiro. Então, nesse momento de crise, a gente está aproveitando para acelerar e confirmar mais ainda a nossa estratégia. Ainda nesse slide, eu quero destacar que também aproveitamos esse momento para acelerar a atividade de inovação. Já homologamos no Banco Central a nossa solução para pagamentos instantâneos, o Pix. Lançamos o primeiro produto originado no nosso laboratório de inovação, o Plug, que é um portal de negociação para cotas canceladas de consórcio. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. E também aproveitamos esse momento para ampliar nossa oferta de serviços, agilizando a transformação digital dos nossos clientes. Então, eu ressalto que, além dos excelentes resultados do trimestre, nós aproveitamos esse momento para dar avanços importantes que vão garantir crescimento e resultados contínuos no nosso negócio. Passando agora para o slide 3, eu queria contar um pouquinho para vocês como nós nos adaptamos a esse cenário de trabalho remoto, né? No início do ano, a gente já tinha implantado um programa de home office para os nossos colaboradores, que a gente chamou de Move to Flex, em que a gente tinha, naquele momento, antes da pandemia, aproximadamente 15% a 20% dos nossos colaboradores fazendo 1 ou 2 dias por semana de home office. Com o início da pandemia, em meados de março, a gente se adaptou, estendeu esse programa. Em cerca de 10 dias, nós conseguimos expandir esse programa para 100% dos colaboradores e para 100% do tempo. Então, hoje, a gente pode dizer que a gente tem 100% dos nossos colaboradores trabalhando 100% em home office. Com isso, a gente teve que adaptar as nossas rotinas de gestão, mas, em contrapartida, a gente conseguiu passar pela fase mais crítica da pandemia, preservando a saúde dos nossos colaboradores, mantendo os empregos, mantendo as jornadas de trabalho e mantendo os salários. Como consequência disso, nesse período a gente observou os melhores indicadores de produtividade da história da companhia. Também tivemos o maior nível de satisfação dos nossos colaboradores desde que nós implantamos a medida do iNPS, e também uma grande redução no turnover. Também como consequência da pandemia e do distanciamento social, nós tivemos uma redução a quase zero das nossas despesas com viagens, estadias e eventos. O que eu gosto de ressaltar aqui é que a gente conseguiu se adaptar a esse cenário muito rapidamente. Eu diria que a gente está conduzindo os negócios de forma igual ou até melhor do que a gente conduzia antes da pandemia. Então, passando agora para o slide de número 4, eu quero destacar que nesse período nós também ajudamos os nossos clientes a se preparar para esse momento, né? A tal transformação digital, que com a pandemia deixou de ser só um discurso de marketing para se tornar um diferencial competitivo e de eficiência operacional. As empresas, nesse período, elas perceberam a importância dessa transformação, né? Não só na forma de se relacionar com os seus clientes, mas também na forma com que elas conduzem as suas operações, né? Acho que as empresas que estavam mais avançadas no processo de transformação digital que saíram melhor nesse período, ou seja, as empresas que tinham um máximo de automação dos seus processos e o mínimo de intervenção humana. E para poder colaborar com esse processo, a gente acelerou o processo de implantação, aumentamos o ritmo das implantações, reduzimos bastante aquele backlog de implantações que a gente já tinha relatado em trimestres anteriores, otimizamos todo o processo de atendimento para se adequar a esse novo cenário de atendimento remoto,
implantamos o NPS, que é uma novidade para a empresa, criamos novas ofertas de serviços no modelo de Squad para poder ajudar os nossos clientes a otimizar seus processos e fazer realmente essa transformação digital. E, sobretudo, a gente aproveitou esse momento para lançar projetos e novos produtos atendendo anseios de inovação e de desenvolvimento. Eu vou, em relação a esses aspectos, eu vou pedir para o Léo Monte, nosso diretor de marketing e inovação, falar um pouquinho, a partir do slide número 5, dos nossos novos produtos e dos nossos programas de inovação. Léo, é com você. Boa tarde a todos. Obrigado, Bernardo. Eu sou o Léo Monte, diretor de marketing e inovação, e é muito bom poder estar aqui para falar sobre inovação e do que a gente vem desenvolvendo aqui dentro da Sinqia, né? Como todo mundo sabe, vem acompanhando, a gente está passando aí por um momento de transição e de transformações no nosso mercado. E esse é um momento muito oportuno, muito promissor, e talvez seja um dos mais promissores de todos os tempos, e isso nos abre aí muitas possibilidades, né? E como uma empresa que tem o DNA de inovação, uma empresa de tecnologia como a Sinqia, a gente precisa estar sempre atento a todas essas mudanças, seja no quesito tecnologia ou em relação aos novos modelos de negócio. E é um prazer anunciar aqui para vocês que nós não só aumentamos o investimento em inovação durante a pandemia, mas também eu quero anunciar, né, os lançamentos. E o primeiro deles, pessoal, passando para o slide 6, é o lançamento oficial do Pix. Nós fizemos um excelente trabalho aí, combinando as áreas de P&D e também de inovação, para poder fazer uma entrega aí da solução completa para o sistema de pagamento instantâneo como serviço. E nós somos uma das poucas provedoras de tecnologia bancária que conseguiu a licença do Bacen para comercializar o Pix como SaaS, né, como serviço. Além disso, nós contamos aí com 2 parcerias estratégicas para potencializar ainda mais a nossa atuação. Eu estou falando aqui da Microsoft e também do Google. Além disso, nós temos um trabalho já iniciado pelo time de marketing, e o reflexo disso é a construção aí de autoridade, posicionamento que nós tivemos nos últimos meses. Passando para o slide 7, o Pix ele vai ser uma das maiores mudanças que provavelmente a gente vai ver no mercado brasileiro daqui para frente, junto aí com o Open Banking. Nós teremos uma grande batalha entre players, né, de todos os tamanhos, para justamente poder entregar ou fazer construção de soluções inovadoras. Na esquerda do slide, nós temos um número aí oficial de 980 instituições inscritas para a primeira fase do Pix. Ou seja, isso mostra o potencial de atuação que nós temos dentro e também fora da nossa carteira. E aí, aqui a gente vem trabalhando, né, a gente está falando de uma alta demanda para poucos fornecedores homologados, o que continua abrindo aí uma grande oportunidade de atuação e também de receita. Atualmente, nós estamos conversando com aproximadamente 50 empresas, né, para justamente fazer a utilização do Pix como serviço. Passando para o slide 8, realmente o segundo trimestre foi sensacional, né? Nós não apenas estamos atentos a novidades do mercado como o Pix, mas também a gente vem prestando bastante atenção em oportunidades de novos modelos, que surgem aí através do nosso laboratório de inovação, que é o Torque. E foi através dele que a gente entendeu a oportunidade de entregar para o mercado de consórcio uma plataforma inédita, né? Estou falando do Plug, que é a primeira plataforma de negociação de cotas secundárias de consórcios entre administradoras e fundos. E como ele funciona? É uma plataforma 100% online, SaaS, na nuvem, onde as administradoras se plugam e aí a nossa inteligência artificial consegue entender as cotas canceladas, né, ou as cotas secundárias com potencial de negociação, disponibiliza isso na plataforma e, por outro lado, os fundos conseguem enxergar essas cotas e abrir as negociações com as administradoras. Tudo 100% online, end-to-end, ponta a ponta, todo o processo online, desde dessa pesquisa e tal, negociação, até a formalização da transação, a transferência da cota por conta do titular. Tudo isso de forma bem organizada, segura e simples, trazendo bastante benefícios aí para todos os participantes. Aqui
ao lado direito do slide, eu trouxe alguns exemplos, né? Então, no caso da administradora, melhora a saúde financeira dos grupos, né? Uma vez que você não tem um desequilíbrio, ou consegue equilibrar novamente o grupo. Para os fundos, aumenta a velocidade e a segurança aí nas operações. Para o cliente consorciado, ele consegue agilizar a recuperação do valor aplicado. E para a Sinqia, a gente aí consegue expandir o portfólio de produtos e também atinge o potencial de uma nova receita através de um take rate da operação. Passando para o slide 9, a gente pode então afirmar que a gente está diante de uma solução inovadora, mas também que tem um grande potencial financeiro. Ao lado esquerdo do slide, nós podemos ver aí que existem cerca de 7 milhões de cotas canceladas, somando mais de 50 bilhões de reais em volume financeiro. Esses dados são dados pré-pandemia. Provavelmente esse número já deve ter ampliado, né? E nós já nascemos, né, com 6 administradoras plugadas. Essas 6 administradoras, elas representam já um total de 4.291 cotas canceladas negociáveis. Então, nossa inteligência artificial já entendeu, o número é muito maior que isso, tá, de cotas canceladas, mas a nossa inteligência artificial entendeu que essas 4.291 são potenciais para negociação com os fundos, e isso representa um volume de 147 milhões que estarão dentro da plataforma para negociação. Ou seja, o tamanho financeiro é grande, com apenas 6 administradoras. E a nossa ideia é expandir isso rapidamente. Mudando para o slide 10, além do lançamento que eu mostrei para vocês, eu queria trazer aqui o nosso movimento de inovação aberta. Nós entendemos que, como estratégia de inovação, a gente pode investir em tecnologias emergentes e acelerar muito o nosso negócio. Com isso, nós inauguramos essa nova esteira, que é a esteira de investimento em startups early stage, através da aceleradora Darwin. Nós entramos, participamos do Batch 8, avaliamos aí mais de 300 startups e fizemos um investimento em 6, trazendo aí para o nosso portfólio mais tecnologia emergente, tecnologia de ponta. E aqui eu trouxe alguns desses exemplos, né, como Bank as a Service, inteligência artificial, RPA, toda a parte de automatização, Robo-Advisor, Cybersecurity, a cibersegurança e também a questão de eficiência operacional. Passando para o slide 11, então, além do investimento dessa esteira early stage, nós também inauguramos novas esteiras de M&A. E quem vai explicar melhor para vocês, vou passar a bola para o Thiago Rocha. Obrigado, Léo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Nesse slide 11, eu queria contar para vocês um pouquinho do que está mudando no M&A da Sinqia, né? A gente está abrindo 2 novas trilhas de M&A e vocês sabem que a Sinqia já vem num processo intenso de consolidação do mercado há alguns anos, um processo super bem sucedido. Esse processo se iniciou com uma trilha 1 de empresas maduras, que tem por objetivo ampliar o nosso portfólio de produtos, a nossa carteira de clientes, os segmentos que a gente atende. Esses objetivos geralmente estão conectados com a aquisição de empresas em algumas teses, né? São teses de subverticais, bancos, fundos, previdência e consórcio, que a gente já atua, e além disso, financeiras e seguros. Nessa trilha, a gente tem o modelo de aquisição de controle, seguido da incorporação total da empresa adquirida, e um track record já expressivo de 15 aquisições executadas. Essa trilha aqui continua. Aqui tem um potencial enorme, é um mercado de 4 bilhões de reais de receita, pronto para ser consolidado e segue o jogo da forma como ele já era. Lá no final da tabela, a gente tem a 4ª trilha de aceleração, por meio do co-investimento com aceleradoras, em que a gente já executou 6 investimentos, como o Léo acabou de comentar. E o que tem de novo nessa história? As 2 trilhas do meio. A gente viu a necessidade aqui de preencher essa lacuna, porque a gente sabe que a vertical financeira está passando por esse movimento de transformação enorme nos últimos anos. A venda dos produtos financeiros está deixando de ser uma prerrogativa das instituições financeiras. A venda desse produto está deixando de ser presencial
e existem algumas tecnologias específicas que permitem viabilizar essa transformação. Então, pensando nisso, a gente abriu essas duas novas trilhas. A nossa iniciativa Senhoras e senhores, queiram por gentileza permanecerem conectados. O conference call da Sinqia retornará em instantes. Por favor, senhor Tiago, pode prosseguir. Boa tarde de novo, desculpe pessoal, a gente teve uma queda aqui na linha. Eu estou no slide 11 e vou retomar o raciocínio aqui dizendo que a gente criou essas duas novas trilhas, né? A trilha 2, focada em empresas emergentes, e a trilha 3, que é a nossa iniciativa proprietária de Corporate Venture Capital. E o que muda aqui? Mudam os objetivos, porque aqui a gente está falando de acessar tecnologias inovadoras e modelos disruptivos que vão ser, na nossa visão, o futuro dos serviços financeiros. Isso significa que a gente vai buscar teses nas áreas de White Label Banking, Banking as a Service, Open Banking, plataformas de integração por meio de APIs, o uso de inteligência artificial em problemas de negócio financeiros e também soluções para a transformação digital. Nesses dois casos, a gente tem modelos também um pouquinho diferentes, né? No caso das empresas emergentes, pode ser um modelo de aquisição de controle ou pode ser também um investimento minoritário visando uma aquisição de controle e incorporação no futuro. E no caso da nossa iniciativa de CVC, a gente vai procurar fazer isso por meio de co-investimentos com investidores de VC que sejam consagrados, que tragam uma validação financeira para o case e, obviamente, assim que pretende contribuir com uma validação estratégica e dando impulso tanto comercial quanto técnico nessas empresas investidas. Portanto, a gente tem ainda mais oportunidades aqui de consolidação para trabalhar e a minha expectativa com isso é que o processo de crescimento inorgânico seja ainda mais rápido a partir de agora. Passando para o slide 12, além de ter novas trilhas, é importante mencionar que a gente continua entregando o nosso plano de consolidação. A gente anunciou na semana passada a aquisição da ISP, foi a 15ª aquisição da Sinqia, e como o Bernardo comentou, foi a maior aquisição já feita pela Sinqia até agora. Então a gente está bastante entusiasmado com esse anúncio. Que teses basearam essa aquisição? Primeiro, uma tese de ampliação do portfólio de produto na vertical previdência. A gente já tinha um portfólio completo de softwares, com softwares para gestão do ativo, ou seja, os investimentos, do passivo, ou seja, a operação previdenciária, e o ERP para gestão da entidade. E o que tem de novo com a ISP? A ISP traz um software que também é completo funcionalmente e roda 100% na nuvem. É um software muito atualizado do ponto de vista tecnológico e é uma excelente plataforma para a gente convergir todos os nossos produtos e clientes ao longo do tempo. E a segunda tese é a de ampliação da carteira de clientes. A gente adicionou 33 novas entidades de previdência, só que mais importante do que a quantidade aqui é a qualidade. A maior parte desses clientes são entidades relacionadas ao conglomerado Itaú Unibanco, portanto, clientes de primeiríssima linha aí que dispensam comentários, né? Bom, agora falando um pouco do impacto dessa aquisição para a Sinqia, a ISP teve uma receita bruta de 50 milhões nos últimos 12 meses encerrados em junho, e quando eu combino isso com a receita da Sinqia, que foi de 216,9, a gente vê aí, em uma única aquisição, um salto de 23%, ou seja, isso é muito representativo. A ISP tem um impacto grande nas finanças da Sinqia a partir de agora. E com relação ao EBITDA, essa operação vai ser objeto de um carve-out, sendo separada de outras operações do Itaú, e a nossa estimativa é que a operação que vem, pós-sinergias, tenha uma margem EBITDA estimada de 20% a 25%.
pós-sinergias. E eu não descarto, eventualmente, que a gente consiga passar dos 25%, dada a forma como a gente pretende operar esse negócio. Portanto, é uma transação accretive do ponto de vista de margem que deve nos ajudar a prosseguir nosso objetivo de médio prazo de superar os 20% na margem EBITDA consolidada. E, por fim, falando da estrutura da transação, uma estrutura bastante interessante, um preço de 82 milhões de reais, o que representa um múltiplo de EV/receita de 1,6, bastante atrativo, dentro dos parâmetros que a gente rodou o processo de consolidação no ciclo pós-IPO, variando aí de 0,9 a 1,9, e com uma estrutura de pagamento muito adequada também, um pagamento alongado, 41% disso à vista, 59% a prazo. Portanto, isso preserva o caixa da Sinqia para as próximas aquisições. Tem muita coisa no pipe, portanto, a gente precisa reter caixa. E se vocês fizerem a conta aqui do que seria o EBITDA estimado vis-à-vis as parcelas anuais a prazo de 9,7 milhões, vocês vão perceber que, depois do pagamento da parcela à vista, a própria geração de caixa da SP dá conta de se pagar. Como próximos passos aqui, a gente tem o cumprimento de condições precedentes. Primeiro, a realização da Assembleia da Sinqia. Segundo, a realização do carve-out pelo Itaú. E terceiro, a aprovação pelo CAD. Então, a nossa expectativa é de que essas condições precedentes sejam cumpridas nos próximos, provavelmente, 30 a 90 dias. Passando agora para o slide de número 13, além do crescimento inorgânico, é muito legal comentar também do crescimento orgânico. A gente teve aqui um crescimento orgânico bastante expressivo no segundo TRI. Olhando a carteira de contratos recorrentes de software, o número fechou em 150,4 milhões. Isso significa um crescimento de 9,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior e de 10% anualizado na comparação com o primeiro TRI desse ano. Esse crescimento foi possível graças a uma combinação, de um lado, de um desempenho comercial muito sólido, ou seja, teve um pequeno freezing aí em março e abril, mas como o Bernardo comentou, maio foi muito bom e foi suficiente para recuperar. E, de outro lado, a gente teve um churn controlado, dado um alinhamento aí perfeito entre qualidade da carteira de clientes, o stickiness do portfólio de produtos e a solidez do modelo recorrente, né? Então, esse é um resultado que eu interpreto de uma forma bastante positiva. Crescer 2 dígitos num período de crise com inflação quase zero é um resultado que nos deixa bastante satisfeitos nesse momento. Passando agora para o slide 14, a gente continuou crescendo as receitas na crise. A nossa receita líquida total alcançou 49,6 milhões no segundo TRI, um crescimento de 17,5%. Os dois negócios, software e serviços, cresceram. No caso de software, o crescimento foi de 18%, reflexo principalmente da entrega de implantações na primeira metade do ano. O nosso time de implantação está trabalhando aí a todo vapor para converter o backlog em receita. E no caso de serviços, o crescimento foi de 16,4%. Vale comentar aqui que a oferta de outsourcing está mostrando muita tração comercial nesse momento, né? Como o Bernardo comentou, a transformação digital, que era uma tendência, agora é uma urgência. Os nossos clientes estão se mexendo, o mercado está se mexendo, e eles precisam de ajuda para conduzir esse processo. A gente está aqui para ajudar. A gente viu novos clientes entrando na base, a gente viu um aumento de demanda dos clientes que já estavam na base, sustentando esse crescimento aí de serviço. No gráfico à direita, a receita recorrente alcançou 43,5 milhões, crescimento de 23,2%, e o percentual de recorrência alcançou 87,8%. Percebam que tem uma mudança de mix aqui. Tanto em software e em serviços, as receitas recorrentes estão ganhando mais representatividade no mix, e é muito bom, num momento como esse, de mais turbulência econômica, chegar com um patamar aí de quase 90% das receitas recorrentes. Isso dá muita tranquilidade para a gente. Passando agora para o slide 15, além da receita crescer, a gente conseguiu também expandir o lucro bruto. O lucro bruto total no segundo TRI foi de 16,8 milhões, crescimento de 35,3%, e a gente alcançou uma margem de 33,8%, um ganho de 4,4 pontos percentuais. Nos dois negócios, essa dinâmica aconteceu.
Em software, a gente viu um crescimento do lucro bruto de 34% e a margem alcançando o patamar de 39%. Isso porque entraram novas receitas de subscrição com margens mais altas, ou seja, a receita de subscrição está crescendo rápido e o custo de subscrição não precisa crescer no mesmo ritmo, dado que esse é um negócio escalável. Portanto, as margens estão aumentando, mesmo continuando pressionadas pelo custo com implantação. A gente mantém ainda uma equipe de implantação muito grande para dar vazão ao backlog que está contratado. E no negócio de serviços, a gente teve um crescimento do lucro bruto de 40,9%, margem bruta alcançando 22%, um ganho de margem de 3,8 pontos percentuais. E, mais uma vez, em outsourcing, a gente está vendo esse movimento de transformação digital. A gente tem uma nova oferta de squads e essa oferta tem um valor agregado mais alto. Ela tem uma margem mais alta. Como ela está ganhando representatividade no mix, ela está puxando para cima a margem de serviços. Passando agora para o slide 16, a gente também conseguiu uma diluição importante nas despesas da companhia. As despesas totais foram de 9,4 milhões no TRI, cresceram 4,4%. Percebam que é um crescimento muito inferior ao crescimento da receita, portanto, a gente conseguiu uma diluição e elas passaram a representar 19,1% da receita. Quebrando o volume de despesas aqui em duas visões, primeiro, a gente tem as despesas comerciais e marketing, que somaram 2,7 milhões, cresceram 3,4% e representam 5,5% da receita. E aqui nas despesas comerciais e marketing a gente tem dois efeitos se compensando. De um lado, as despesas com comissão crescendo. Essa é a única despesa que a gente gosta de ver crescendo assim, então a gente está feliz de ver a turma vendendo e ganhando comissão. De outro lado, as despesas com feiras e eventos se reduzindo, porque a maior parte das feiras que a gente costuma participar foram canceladas nesse ano. Portanto, está tudo bem encaminhado, despesas crescendo num patamar controlado. E quando a gente olha as outras despesas gerais e administrativas, elas também estão estáveis, cresceram 4,9%, representam 13,6% da receita e, como eu disse, bastante controlado. No começo dessa pandemia, a gente assumiu um compromisso com os nossos colaboradores de não reduzir o quadro, de não reduzir o salário e, obviamente, para conseguir honrar esse compromisso, a gente está sendo muito cuidadoso com o aumento de quadro, principalmente nas áreas de apoio. Além disso, a gente renegociou contratos com os principais fornecedores e a gente também está se beneficiando de uma redução de despesas por conta do trabalho remoto, né? Despesas tanto com facilities quanto as despesas com viagens que o Bernardo comentou. Então, tudo isso junto está permitindo que a gente consiga desinflar as despesas e diluir as despesas num patamar de receita maior. E aí, no slide 17, por consequência disso, a gente conseguiu entregar um EBITDA ajustado de 7,4 milhões, crescimento de 44,8%, alcançando uma margem de 14,9%, um ganho expressivo aí de 2,8 pontos na margem, o que é um número muito bom, né? O volume de EBITDA nominal de 7,4 milhões é o nosso novo recorde, o que deixa a gente bastante satisfeito. E o lucro caixa ajustado também respondendo, também melhorando, alcançou 2,6 milhões nesse segundo TRI. A base do mesmo período do ano anterior era zero, portanto não faz sentido fazer a variação aqui. Um lucro que está respondendo ao crescimento de EBITDA. Passando agora para o slide 18, o nosso balanço continua muito sólido nesse segundo TRI. Nosso caixa bruto fechou o período em 336 milhões de reais, praticamente estável, uma variação aí muito pequena em comparação com o primeiro TRI, e ele ficou estável mesmo com uma redução de dívida bruta. A gente reduziu a dívida bruta em 18,8 milhões, porque a gente quitou empréstimos que deixaram de ser baratos nesse momento atual, e a gente também amortizou as aquisições seguindo o cronograma de cada deal, né? Então, a gente tem, por consequência, um caixa líquido de 260 milhões de reais, mostrando um aumento de 14 milhões de reais, caixa esse que é suficiente para a gente dar continuidade no processo de consolidação ao ritmo
bastante acelerado. Percebam que mesmo se a gente tivesse pago a parcela à vista da aquisição da ISP no segundo TRI, o nosso caixa bruto ainda continuaria acima dos 300 milhões, o que é bastante confortável. E passando agora para o slide 19, vale a pena mencionar nesse trimestre que o nosso balanço também não teve impacto de inadimplência. Nosso contas a receber fechou em 23,4 milhões de reais, mostrando uma redução de 6,5 milhões. A composição mostra que o saldo dos vencidos também se reduziu, o que é uma notícia muito legal. Isso comprova a solidez da nossa carteira de clientes, né? Nossos clientes são instituições financeiras, principalmente de grande e médio porte, portanto, são instituições que não vão deixar de existir, não vão deixar de pagar, e a gente mantém, então, um balanço bastante sólido do ponto de vista de contas a receber. E agora eu queria voltar a palavra para o Bernardo fazer as considerações finais. Obrigado. Eu estou agora no slide 20 e eu queria aqui no final da nossa apresentação só reforçar que esse trimestre só comprova que nós realmente somos uma empresa única, né? Combinando crescimento, resiliência e uma estratégia consistente e bem executada. Nossos clientes são todos de primeira linha, altamente demandadores de tecnologia. Nossos produtos são produtos de missão crítica essenciais e os nossos clientes continuem com os seus negócios. Nós temos um modelo que nos gera alto índice de recorrência, o que nos dá previsibilidade e garante que possamos executar os nossos planos com tranquilidade. E, nesse sentido, temos feito uma estratégia consistente, com bastante ritmo e disciplina, e agora de investimentos. Já estamos com um track record aí de sucesso e temos um grande horizonte de novas aquisições e novos investimentos a fazer. Passando para o slide 21, tudo isso nos dá bastante segurança que está preparado para entregar resultados contínuos e crescentes. Voltando a falar, nossos softwares nos garantem uma ampliação cada vez maior do nosso portfólio para o mercado financeiro, dando cross-selling e upselling como oportunidades enormes de crescimento orgânico. A gente tem serviços que estão muito aderentes ao momento em que a gente vive agora de transformação digital. Temos, através da inovação, buscado desenvolver continuamente os nossos produtos e, mais do que isso, enxergar quais são as novas oportunidades de soluções e de negócios e lançar essas soluções no mercado. E dando uma estratégia bem-sucedida de M&A, fazendo consolidação do nosso mercado e, a partir de agora, também investimentos em empresas disruptivas. Então, reforço que isso aqui nos deixa bastante entusiasmados com o futuro da companhia. Estamos muito contentes com o que realizamos até agora, mas sabemos que o futuro é bem melhor do que temos nesse momento. Né? E, para finalizar, vamos ao slide 22, coloco aqui só o nosso propósito, né? Reforçando o nosso propósito, que é impulsionar o mercado financeiro, conectando empresas e pessoas com o futuro. Fica essa mensagem final e, em seguida, nós vamos abrir para a pergunta de vocês. Mais uma vez, agradeço a presença de todos aqui na nossa conferência. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Lembrando que também é possível realizar perguntas via webcast. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, para realizar perguntas, basta digitar *1 ou pela página via webcast.
Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, para realizar perguntas, basta digitar *1 ou pela página do webcast. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta via webcast é do senhor Luiz. Tem algum software para controlar carteira de ações e impostos para pessoas físicas? Oi, Luiz. Boa tarde, é o Thiago falando. Obrigado pela pergunta. Nesse momento, Luiz, o nosso foco é principalmente controlar as carteiras de investimentos, ou seja, estou falando aqui de fundos, clubes e carteiras administradas para investidores pessoas físicas também, mas por meio de um software que é vendido para instituições, vendido para administradores, controladores, custodiantes e gestores de fundos de investimento. Então, sendo objetivo, sim, a gente tem um software que permite controlar as carteiras. Esse software não é vendido diretamente para as pessoas físicas, ele é vendido para instituições que estão na cadeia de gestão de fundos e elas, por sua vez, usam o nosso software para atender as pessoas físicas que investem com elas, que são clientes delas. Nossa próxima pergunta via webcast vem do senhor Matheus. Quanto a Sinqia ainda tem em caixa para novas aquisições? Vocês pretendem captar mais recursos no mercado? Oi, Matheus. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Bom, nesse momento, quando a gente olha o balanço de encerramento do segundo TRI, a gente vê um caixa bruto de 336 milhões, líquido de 260. Então, a foto que a gente teria no final do segundo TRI me diz que a gente teria aí, pensando no caixa bruto, até uns 300 milhões de reais para investir em aquisições. Mas é importante lembrar que a gente tem capacidade de alavancar a Sinqia em cima do EBITDA que a Sinqia já tem e em cima do EBITDA que vai ser adicionado com as novas aquisições. Ou seja, quando eu coloco tudo isso na minha conta, eu enxergo uma capacidade de investir até 600 milhões de reais, provavelmente aí ao longo dos próximos 3 a 5 anos, nesse processo de consolidação, e não só na consolidação, também para melhorar os nossos produtos e para melhorar o atendimento aos nossos clientes. Então, o que a gente enxerga nesse momento, considerando o caixa que a gente já tem e o que a gente poderia vir a captar, é um cheque de até 600 milhões de reais. Primeiro passo é usar o dinheiro que a gente captou na oferta em setembro do ano passado. Segundo passo, provavelmente, é aumentar a alavancagem da empresa. A gente preferiria fazer isso por meio de mais dívida do que por meio de mais equity. Nossa próxima pergunta via webcast é do senhor Roberto. Como o segmento de serviços da ISP se compara com o da Sinqia e, indo em frente, quais oportunidades e sinergias possibilita? Roberto, obrigado pela pergunta. Os segmentos de serviços da Sinqia e da ISP são um pouquinho diferentes. Tá? Enquanto na Sinqia, o nosso segmento de serviços tem 2 ofertas, uma de outsourcing, que não necessariamente tem conexão com o nosso software, e uma de consultoria, no caso da ISP, a gente tem um serviço de terceirização, BPO, que roda em cima dos próprios softwares da ISP. Portanto, nesse caso, a ISP vende o serviço e o software juntos. É uma venda casada e ela opera aquilo para o cliente. Onde que está a principal oportunidade aí? No mundo de entidades fechadas de previdência complementar, a gente tem um pouco mais de 300 entidades no Brasil, parte delas querem comprar o software, parte delas não. Então, a sinergia está em levar para a nossa carteira de clientes da Sinqia, que tem hoje mais de 130 fundações, uma oferta de BPO, que até então a gente não tinha. Próxima pergunta vem do senhor Matheus. Oi, pessoal, boa tarde. Poderiam dar mais luz na iniciativa do Pix?
Matheus, boa tarde. Eu vou pedir para o Léo me ajudar. Nada como passar para os especialistas, né, Léo? Você me ajuda? Vamos lá, legal. Em relação ao Pix, nós construímos, né, nós desenvolvemos dentro de casa duas soluções, né? A primeira é o SPI, que é o Software On-Premise, e também o PSPI, que é o serviço, é o Software como Serviço, né? Então, vai nos permitir fornecer essa tecnologia justamente para habilitar os participantes diretos que querem entrar, fizeram adesão para serem participantes aí do Pix, né? O que isso significa? Que todo mundo que quer entrar, quer participar do Pix, vai precisar dessa tecnologia, dessa infraestrutura, e nós somos aí os grandes habilitadores e talvez um dos poucos players homologados aí pelo Banco Central, especialistas em tecnologia para o mercado financeiro, que vai poder fornecer essa tecnologia para essas empresas, né? E a gente está falando aqui de 980 instituições que pediram adesão. Dessas 980, aproximadamente, dessa primeira leva, 120 são participantes diretos, e provavelmente a gente vai ter novos chamados aí do Banco Central para credenciar novas entidades. Falando um pouquinho sobre o potencial desse negócio, essa é uma alternativa, uma excelente alternativa ao que a gente conhece hoje como o TED e o DOT. Então, toda iniciação de pagamento, seja transferência de valores, seja pagamento de contas, todas elas vão poder ser transformadas através do Pix, né, do pagamento instantâneo, fazendo com que novas experiências sejam criadas, e para isso tudo a gente vai precisar, essas empresas elas vão precisar dessa tecnologia que habilita, né, que conecta com o Banco Central, que é o que a gente vai fornecer para todas essas entidades. Nossa próxima pergunta via webcast vem da senhora Isabela. Qual é o mercado potencial que enxergam para as novas linhas de MA? Desculpa, eu não entendi. Para as novas linhas de? M&A. Ah, tá legal. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Veja, a gente tem um trabalho de consolidação, Isabela, na trilha 1, que continua, né? Portanto, a gente continua olhando as oportunidades aí de bancos, fundos, previdência e consórcio, e além disso, seguros e financeiras. Dentro desse universo aqui, o que eu posso te dizer é que a gente conseguiu aí nos últimos anos um avanço substancial em bancos e previdência. Acho que é cada vez mais premente a nossa necessidade de se expandir agora nesse mundo de fundos. Tem muita oportunidade nova surgindo com a redução de taxa de juros e migração para renda variável. Então, dos mercados onde a gente já está, banco sempre vai ser o maior e que vai ter mais oportunidade de M&A. E no caso de fundos, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para completar no nosso portfólio de produtos e na nossa carteira de clientes. E, obviamente, a gente tem as duas trilhas novas que eu comentei, com todas aquelas teses. São iniciativas bastante interessantes, empresas muito chamosas, com crescimento, com lucratividade. Então, ali eu acho que tem um caminho que está começando para a Sinqia, mas vai ser muito interessante, vai ser rápido também, e a gente vai procurar se posicionar para ter o que a gente chama aí de portfólio de produtos do futuro, a carteira de clientes do futuro. A Sinqia de 2020 acho que já está garantida, a gente está pensando na de 2030, de 2040 agora. Tá? Então, acho que é por aí. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vicenzo. Olá, pessoal. Parabéns pelo resultado excelente. Tenho duas perguntas. Primeira, ficou claro a expansão de margem. Gostaria de saber se essa tendência de expansão de margens continua, dado a continuidade de entrega dos projetos que estavam em execução? Segunda, houve alguma alteração nos valuations nas negociações atuais? É correto afirmar que as próximas transações seguem no nível de 1,5 a 2x receita? Obrigado, Vicenzo, pela pergunta. E com relação à primeira, sobre expansão de margem, sim, a gente acredita
que existe uma tendência de expansão de margem muito baseada nessa dinâmica que eu comentei, ou seja, de um lado, a entrada de novas receitas de subscrição, que tem uma margem bruta incremental mais alta do que a média, e do outro lado, um custo com implantação que não necessariamente vai se manter nesse mesmo patamar. Então, eu acredito que a virada do primeiro TRI para o segundo já mostra de forma um pouquinho mais clara essa tendência, e eu vejo a continuidade dela. Espero que isso continue acontecendo no terceiro TRI, no quarto TRI, em 2021 e adiante. Tá? Então, sim, a gente acredita que isso é uma tendência e a gente está trabalhando para entregar isso. Com relação à sua segunda pergunta sobre alteração no valuation, veja, na trilha 1, a resposta é não, a gente não vê uma alteração no valuation. A gente acredita que o patamar é muito parecido com aquele do segundo ciclo, que vigorou entre o IPO e o follow-on. Obviamente, cada empresa é uma empresa, cada uma tem uma determinada taxa de crescimento, um determinado patamar de margem, e existem atributos intangíveis também, como qualidade do produto, qualidade da carteira de clientes, que a gente leva em consideração. Portanto, essa faixa continua existindo, não é um número que está escrito na pedra, mas continua existindo e sendo a nossa referência para a trilha 1. Quando a gente fala das outras trilhas, como são empresas ainda emergentes, com potencial de crescimento claramente diferente e com intangíveis que são claramente diferenciados, a gente pode se afastar um pouquinho desse patamar e pagar mais caro. Obrigada. Encerramos nesse momento a sessão de Q&A. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, por favor procurar o RI da empresa. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Bernardo para suas considerações finais. Sr. Bernardo, pode prosseguir. Obrigado. Eu só queria reforçar aqui o agradecimento pela participação de todos na nossa teleconferência, dizer que nossa equipe de RI está à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Boa tarde a todos, muito obrigado. Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2020 da Sinqia está encerrada. Por favor, podem desconectar.